Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do canal Governação. E hoje eu vou começar esse vídeo e ele vai ser o início de uma série bem bacana que eu vou fazer para vocês, que eu vou dividir um pouco de ferramentas e metodologias que as consultorias utilizam durante seus trabalhos, né? Como vocês sabem, eu sou consultor de empresa há mais de 10 anos, empreendedor, e hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês essas ferramentas. E a primeira que eu vou falar para vocês é sobre mapeamento de processos. Essa é uma das coisas que a gente aprende primeiro quando a gente começa em consultoria, que é entender como que as coisas funcionam. E um grande ponto e uma grande ferramenta para a gente entender como as coisas funcionam é o mapeamento de processos. Por muito tempo, dentro da consultoria que eu trabalhei, a gente utilizava grandes painéis de papel, fazia o mapeamento em caixinhas. Hoje existe uma série de outras soluções e ferramentas mais automáticas, que depois eu posso até citar algumas para vocês aqui, que são ferramentas grátis e que vocês podem estar utilizando, no final eu cito para vocês. Mas o que é esse mapeamento de processo? Para que ele serve, né? O mapeamento de processo é uma ferramenta que a gente utiliza para entender as etapas ou como determinada coisa funciona. O que é um processo? Um processo é uma sequência de etapas que transformam uma entrada numa saída. Né? Super simples, super básico. O que acontece aqui? Ele pega um input ou uma entrada, então pode ser uma matéria-prima, pode ser uma informação, ele processa isso e ele gera uma saída. Então um processo normalmente ele acontece em uma série de etapas, que é o processo de transformação disso. Você vê que é importante aqui para a gente pensar no processo, é importante a gente entender o que é a entrada, que faz o processo começar, e o que é a saída, o que é o objetivo final ou a produção desse processo. Então, um exemplo para a gente não perder o costume de falar das marmitas, a entrada de um processo de produção de marmitas são as matérias-primas, né? Então, que seriam os alimentos, as receitas que a gente vai utilizar e os recursos, né? Mão de obra. E aí a gente tem a saída, que vai ser as marmitas prontas. Um ponto importante aqui, quando a gente fala de entradas, são o que a gente chama de 4 M's, que eu já até falei em alguns vídeos atrás para você. O material, o método, a mão de obra, e eu esqueci o último. Pera aí, Google. Mão de obra, matéria-prima, para fazer as marmitas. E a saída é as marmitas todas. Então, quando a gente vai mapear um processo, primeiro é importante a gente mapear todas as entradas, e aí os 4 M's são importantes para a gente entender o que vai estar entrando e como que vai estar entrando, ou se falta alguma coisa. Isso é muito importante. Quando a gente mapeia um processo, a gente pode identificar oportunidades de melhoria dele. Então é sempre bom pensar, quando a gente vai entender as entradas, quais são esses 4 M's e se eles estão bem mapeados e entendidos. E quais são as saídas, porque a gente delimita o processo que a gente quer analisar. Então onde que ele começa e onde que ele vai estar terminando. A partir daí, a gente tem que pensar de forma sequencial. Qual que é a primeira etapa que acontece? E um ponto importante quando a gente vai fazer o sequenciamento das etapas é que normalmente as atividades, né, as etapas do nosso processo, a gente escreve elas como um verbo, então precisa ser uma ação, cozinhar, cortar, separar e um objeto. Então, separar material, separar alimentos, cozinhar alimentos, assar. Então é importante a gente sempre pensar verbo mais objeto de uma forma bem objetiva. E então a gente pensa, ok, quando eu vou fazer minhas marmitas, o que eu faço primeiro? Eu corto todos os alimentos. Então vamos lá, cortar os alimentos. A segunda, separo os alimentos nas porções. A terceira, aqueço o forno. A quarta, eu separo e unto as formas. Então eu vou escrevendo sequencialmente todas as etapas desse meu processo para entender como ele funciona. Depois que eu fiz esse mapeamento, eu começo a entender qual que é a sequência das etapas e eu sei como é que funciona o meu processo. Aí eu consigo também começar a avaliar e entender, poxa, será que tem alguma etapa faltando? Será que eu estou fazendo alguma etapa antes que está me gerando um retrabalho mais para frente? Significa que eu tenho que refazer uma etapa? Então vamos dizer que nessa análise que eu fiz aqui, eu estou cortando a matéria-prima e fazendo as porções depois. Eu já poderia ter feito as porções e cortado certo.
sabe? Eu poderia comprar uma matéria-prima em porções e cortar, então eu otimizei esse meu processo. Então, é importante a gente mapear esse processo, que a gente entende como as coisas funcionam e a gente já começa a analisar e entender o que pode estar certo e o que pode não estar tão certo, que a gente pode estar melhorando. Outro ponto importante da gente mapear os processos é a gente verificar se existe um padrão de fazer. Isso é muito importante, porque se a gente quer ganhar escala, significa a gente produzir mais e conseguir produzir mais volume de forma eficiente, é importante a gente padronizar e conseguir fazer as coisas sempre da mesma maneira. Isso vai garantir que a gente tenha confiabilidade no nosso processo, o consumo de recursos de matéria-prima, eles são mais controlados. Então, esse mapeamento de processo é importante para a gente entender, a gente criticar e buscar oportunidades e a gente também padronizar a forma que isso está sendo feito. As consultorias usam muito isso para entender como que as coisas estão funcionando, como que elas se comunicam entre si, esses processos sequencialmente, onde que podem ser os pontos de oportunidade, os gargalos. Eu já falei um pouquinho com vocês sobre processos produtivos e a restrição de capacidade, como é que a gente otimiza o nosso processo produtivo otimizando o gargalo. Vale a pena assistir esse vídeo também, mas o mapeamento de processo é uma ferramenta importante para a gente fazer isso, certo? Algumas ferramentas, como eu comentei para vocês no começo, que eu ia citar alguns exemplos que vocês podem estar utilizando. Uma delas é, se vocês já têm o pacote Office ou estão acostumados com o pacote Office, tem o Visio, que é da Microsoft, que é uma ferramenta que muitas empresas utilizam para fazer esse mapeamento de processos, mas ela é uma ferramenta paga, né, e faz parte do pacote Office. E uma das mais utilizadas, e ela é free para você utilizar, é o que chama Visage. Eu vou colocar o link aqui para vocês com o nome dela. É uma ferramenta de notação de processo mesmo, ela tem uma série de padrões de notação, de elementos, de sequenciamento e forma de fazer esse mapeamento. Então ela é muito bacana e ela vai ser muito fácil para você mapear os processos e entender como funciona o seu processo. Nesse primeiro momento, é muito importante que você organize e mapeie como que as coisas funcionam, como você gostaria que elas funcionassem se você está começando um processo. Depois você se preocupa um pouco mais em entrar em padrão de notação, forma de apresentação, se eu vou colocar ele em lanes, né, em raias, ou eu vou colocar um processo fluido e sequencial, aí você vai acostumando e entendendo o que você prefere, né? Só para explicar um pouco para vocês, quando eu falo organização dos processos em raias, muita gente prefere organizar o processo em raias, onde cada raia significa uma pessoa ou um papel responsável por execução daquelas atividades. Então, a organização em raias ele é interessante para a gente verificar um processo que é feito por várias áreas e como é que esse processo transita entre as áreas e essa troca de informações. Se é um processo mais simples, você é o único fazendo, você pode fazer ele de forma sequencial, é até mais fácil para você acompanhar a sequência, que ele tem menos subidas e descidas por causa das raias e responsabilidades, né? Era isso, gente. Então tá aí a primeira ferramenta e uma das mais importantes, que é o mapeamento de processos para a gente entender como alguma coisa funciona e começar a analisar e começar a ver oportunidades para melhorar e padronizar como a gente trabalha. Tá bom, gente? É isso. Se inscrevam no canal, curtam, vejam que outras ferramentas de consultoria vocês gostariam que eu dividisse aqui com vocês. Eu vou fazer os próximos episódios seguindo um pouco dessa sequência. Depois me digam se vocês gostaram, se vocês preferem que voltem para os temas anteriores. E é isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau.